Então, dê o caminho. Muito bem, vamos falar de Will Eisner, o monstro. O cara que só tem um prêmio com o nome dele. Antes dele morrer, Cara, isso é bizarro. isso é Isso é muito bizarro. bizarro. O cara ganhou, o cara foi homenageado com o nome de um prêmio antes de morrer. É tipo o Oscar. Aí tem É, o prêmio Will Eisner, que é os melhores os quadrinhos melhores do ano. quadrinhos do ano. Então, é como se fosse o Oscar dos quadrinhos para as É o pessoas. Oscar dos Sim, é o quadrinhos, né? Oscar. É porque assim, é como se fosse para É. fazer a analogia. Uhum. Mas sim, E é como. Will Eisner escreveu uma aventura, uma história chamada Avenida Dropsy, ao qual ele conta suas histórias dentro da Avenida Dropsy. Uhum. O único detalhe é que eu fiz uma maldade muito grande com o Samuel. Eu? Eu coloquei para ele pequenos milagres, que são pequenas histórias que não entraram na Avenida Dropsy. Ok. Mas a parte legal é que, bem, a Avenida Dropsy fala sobre a infância dele. Não que ele aparece, Entendi. mas ele fala de todos os movimentos, de toda a cidade, dos imigrantes judeus que estavam chegando, das comunidades que foram se colocando dentro de Nova York, e dessa avenida, Drops, que é onde ele morava, né, Que é em Nova York. que é Nova York. Uhum. Ele trouxe pequenos Não, milagres. mas por que maldade? Eu não entendi a É porque maldade. você não viu a outra, você viu essa daqui. Ué, mas se você fez, tinha um motivo. Pois é, porque eu gosto muito dessa e gosto muito da outra, mas o mais interessante sobre Pequenos Milagres é que o modo como ele já começa a introdução, ele já diz, a vida é feita muitas vezes de pequenos milagres. Uhum. Eu gostei muito da introdução dele. E esses pequenos milagres estão nos envolvendo o tempo inteiro. São pequenas coisas que às vezes a gente não percebe Uhum. e que são lindamente fantásticas. Um pouco hipócritas, um pouco irônicas, um pouco reconciliatórias, Um pouco cômicas. um pouco cômicas, um pouco dramáticas. É, algumas são bem. Tem uma história que é bem trágica, vamos dizer assim, que é uma pessoa que está tendo uma briga com uma mulher e acaba tendo uma, um final não muito agradável. Uhum. Mas, Então, hoje vamos falar de pequenos milagres, Will Eisner. São pequenas histórias, curtas, algumas delas incríveis. não, todas, todas. Talvez a primeira que eu fiquei mais. Beleza, entendi a ironia. Mas todas são muito boas. Sim. O que eu falei que o que é problemática, porque não vou dizer problemática, mas são histórias muito profundas, são histórias que, como você falou, são coisas que naturalmente, infelizmente, algumas vezes felizmente, outras infelizmente, porque são vários núcleos de personagens que têm as suas dificuldades da vida, que têm as suas relações com a vida e têm as suas perspectivas de vida. E o que eu achei complicado é que é uma celeira de personagens com, e assim é a nossa vida, de que nada desse núcleo, a não ser serem partes da mesma vizinhança, se colidem. Eles não se interagem muitas vezes, todos. Uhum. Não que alguns personagens não se interagem, obviamente, mas todos os personagens não se interagem. E todos os personagens são importantes. Principalmente a história do menino, que tem um menino que ele anda em Nova York e ele não sabe falar, não sabe se comunicar com as pessoas e só anda ali, só vive. Ajudando aqui, ali, às É, e vezes. aí uma senhora tenta ajudar ele, alfabetiza ele, assim, tô acelerando muita coisa, mas o que é que eu quero dizer? Tem muitas coisas, tem muitas tramas que em volta do menino que não se relacionam a não ser ele. Porque tem a moça que tenta ajudar ele por causa que esse guri tinha ajudado num roubo de joias ou de alguns Uhum. itens que ela estava vendendo. É, um guarda um guarda investigativo, um policial investigativo tenta descobrir se a criança perdida era ele, de um passado que há anos tinham dito que essa criança tinha se perdido e podia ser ele, e Sequestrado. aí mais um desdobramento. Daí depois vê que ele, na verdade, entre aspas, é uma criança vadia, um vadio de que ficava perambulando, não ia para a escola, aí um conselho tutelar vai atrás dele, aí tem uma mulher que ela tem devaneios, acredita que é o filho perdido dela, mas não tem nada a ver com a perda do primeiro da primeira família que tinha que era rica.
que tinha relatado da criança ter sido Sequestrada. sequestrada. Então são muitas coisas, mas isso eu estou dizendo de um personagem de uma história. Tem outras três histórias. Uma é muito curtinha que eu achei muito bem feita, que é a do judeu. Então eu fiquei perguntando, cara, é muito desdobramento para muita coisa. Como que a gente vai fazer esse programa sem ser que seja um programa de 2 horas? E o mais incrível é que todos os tramas, é porque nós temos o trama do menino, Uhum. esses São 4 histórias, são 4 contos. esses subtramas que você foi falando dentro dessa trama central, todos eles se fecham. Eles têm começo, meio e fim. Alguns Eles não trágicos. ficam perdidos, eles não Sim, sim. ficam. Mas o que acontece? Não. O Will Eisner ele é um gênio da narrativa gráfica, porque ele conseguia fazer essa junção Uhum. de histórias secundárias Uhum. que entravam na história principal e saíam dela sem deixar ponta solta. E com resoluções, né? Não vou dizer Uhum. boas ou ruins, mas Resoluções. com resoluções. Mas isso a gente tá falando de um conto. São 4. Caraca, eu fiquei assim, como que a gente vai falar de cada um? Então, siga a linha mestra. O primeiro conto, ele É que eu já comecei do terceiro. Mas o terceiro conto, aliás, o primeiro conto, ele foi o que menos me chamou a atenção. Então estamos alinhados ao Né? mesmo tempo. Porque eu não gosto muito. Por incrível que pareça, eu não gostei do personagem inicial. Sim, também não gostei. Eu É, não gosto de pessoas que tentam passar a perna nos outros com um vitimismo. E com uma falsa ganância. uma falsa moral. Uma falsa, né? isso, uma falsa moral. Não Não ganância, uma falsa moral. uma falsa moral. Isso realmente me doeu um pouco para gostar do personagem. E quando chega no final, rapidamente, mas quando chega no final desse personagem, eu já quero que ele se dê mal. Sim. Eu já tô assim, cara, eu não gostei de você no começo. Sim. Você engana uma pessoa muito gente boa, Sim. muito legal. Você engana assim, descaradamente. Uhum. Quando chega no final, desculpa, é um spoiler, foi mal. Não, Mas ele se dá mal. Ele se dá mal, mas Pronto. eu já tava torcendo pra ele se dar mal. Sim. De tão mesquinho asco que é essa pessoa. esse asco que ele me pareceu, não dava, pra mim não deu. Sim, mas é uma história boa. Eu Sim. acho, eu gosto porque ela tem uma sutileza, ela tem não vou dizer um subtexto, mas é muito sutil na sua crítica. Tudo bem que eu não gosto de parecer, de sempre falar, olha, mas temos que reparar pela crítica, porque eu não gosto de ser fetichista de crítica, porque você não entendeu a crítica, porque é crítica. Mas nesse caso, eu gosto da sutileza da crítica que ele deu e da moralidade que ele dá. Não da moralidade do personagem que tenta passar essa pompa, mas da moralidade que foi, por incrível que pareça, jogada contra ele. Então, e também de uma outra crítica de que, querendo ou não, tudo volta. Sim. É a lei do eterno retorno, né? Exatamente. Então, eu gostei. Eu vou dizer assim, gostei. Não gosto do personagem, porque ele tenta passar a perna. Sim. Quer dizer, tenta não, ele passa. a perna. Mas eu gostei do personagem. Agora, quando você falou do judeu. do Que é a pequeno, segunda como conta. que é a segunda conto dos irmãos, né? Cara, aquilo ali o mais interessante é que no Brasil nós vemos aquela, por exemplo, a gente quando no Todo Mundo Odeia o Chris tem uma cena parecida com essa, não é, que é de um valentão que toma o dinheiro do Chris, toma o lanche dele e tudo mais. E no Brasil muita gente ri disso. Eu acho que meu pensamento, Todo Mundo Odeia o Chris, tem horas que eu não consigo rir. Porque é meio... Porque, desculpa, gente, eu só não consigo. Eu vejo aquilo ali, não vejo uma piada, eu vejo uma ironia feita em cima de uma realidade que é trágica. que é trágica, né? Dos valentões que roubam, que enganam, quem é mais fraco, Que batem, que batem. agridem. Então, essa história eu achei muito legal. É um curtozinho pequenininho. Não dá pra falar muito, porque como ela é curta, se a gente for falar qualquer vírgula, vai ser um spoilerzaço. Pois é, eu já dei um pouco do spoiler, mas... Não, acho que não. Mas é o que vai acontecer. 2 irmãos e um valentão e, cara... Pois é. Ela assim... É aquele momento onde eu falo, meu, isso daqui é de uma realidade, de uma dureza tão grande. Tem gente que acha engraçado.
Sim. que eu, pessoalmente, eu tenho dificuldades. Talvez assim, a grande. Eu também não curto muito, mas talvez pelo fato de ser representado na tela, as pessoas tiram um pouco o peso. Talvez se elas presenciassem aquilo, Uhum. tivesse uma aversão. Mas talvez. É, Porque algumas vezes as pessoas se aliam ao valentão sim, por interesses e etc. E aí, são nessas condições que os valentões acabam criando força, né? Porque as pessoas não fazem nada contra ele e às vezes até aplaudem. Então ele vai continuar fazendo. Porque o ser humano adora uma soberba, né? é, Adora essas glórias vãs, supérfluas, superficiais. pois Mas, é, mas então, assim, eu entendo das pessoas por verem numa retratação de um filme, de uma série, achar engraçado. Mas, obviamente, não é porque eu entendo, eu concordo. sim. Eu gostei. Aí o terceiro conto é o do menino que a gente já falou, Que eu já falei, sem querer, né? acabei cortando. Assim, se você quiser aprofundar, porque eu dei umas. Não, mas Apesar que, basicamente apesar que eu disse como que foi. e o mais interessante é que a comunidade ela reage de duas formas bem curiosas. Uma, ela tenta entender quem é o menino. Uhum. Quando todo mundo entende que não entende o menino, ignora ele. Sim, Aí ele fica nesse limbo do sou visto e sou ignorado. sou visto, sou ignorado e não sou compreendido, mas aceito a minha persona aqui. Pois é, É é um é muita paradoxo, contradição um em uma paradoxo, pessoa só. é um paradoxo maravilhoso. Eu não sei se você pesquisou por que que o. Porque uma das coisas que talvez eu podia ter pesquisado é de que eu queria entender o porquê que ele quis fazer essa retratação do menino. E assim, não só pelo fato de toda a representação da história e dos dramas e voltas, porque, querendo ou não, apesar do menino existir, não é necessariamente ele que movimenta a trama. Quem movimenta a trama é a senhora. Sim. E depois todo o contexto em volta dele que acaba movimentando a trama. Só que eu fiquei pensando na simbologia do que assim, a simbologia eu sei que o Will Eisner queria fazer. Ele deixa muito bem explícito isso. Mas eu ainda fiquei perguntando de por quê. Tem uma coisa que você falou de simbólico que é interessante. Se algum dia vocês tiverem muita sorte, vejam um filme ou vejam a peça O Mercador de Veneza, que é curioso porque o Mercador de Veneza ele é igual ao menino. Uhum. Ele tá ali, mas quem movimenta a trama são outras Não, pessoas. sim, eu sei, E mas eu acho que essa colocação feita, eu acho muito legal que o Eisner vai tramando e vai nos desenrolando. Muito possivelmente, alguém na comunidade dele apareceu sim. com essas características, lembrando que olha que loucura, né? Entendam o termo loucura mesmo. A gente está falando de um menino Em ele é um teoria, menino estrangeiro dentro de uma comunidade judaica nos Estados Unidos. Ou seja, é o estrangeiro do estrangeiro uhum. do estrangeiro. Em teoria, a gente presume de que é um estrangeiro por ele não conhecer nenhuma língua. Só que o Sim, problema é que ele não fala nada. exatamente. Então, de que De no que, mínimo ele não conhece nenhuma língua, isso é certeza. sim. Porque se ele fosse estrangeiro, ele falaria alguma coisa. Não, o legal é que a galera não consegue entender o que ele fala, né? Exatamente. Então ele perdeu o vínculo vocal. Ele perdeu a ligação vocálica, Sim. não é? E o que é muito bom é como eu falei, o envolto dele é muito legal. São pequenas histórias que acontecem nos arredores dele e de que ele acaba sendo a figura principal, porque dá a sensação de que ele é o principal pilar da história, mas é a cidade que é a história. Sim, sim. São as pessoas, é o cotidiano, por isso que eu falei. Por isso que eu fiquei pensando, cara, como que a gente vai falar disso aqui? Eu acho que Porque agora você entrou no ponto central, de uma forma ou de outra. O Will Eisner não está falando de pessoas, ele está falando da cidade. exatamente, porque o que acontece? A gente vai falar de uma história seguinte, que tem mais núcleos. Mas dentro de uma vizinhança, nós temos inúmeros tipos de pessoas, com seus conhecimentos, com as suas crenças, com as suas atividades, com as suas profissões. Então imagina, cada pessoa dessas tendo os seus problemas familiares, tem os seus problemas financeiros,
tem os seus problemas de relacionamento. Aí qualquer tipo de relacionamento tem as suas crenças, tem as suas religiões. É isso que o Will Eisner, eu vejo que ele relatou muito bem. Sim, sim. Então, e essas pessoas, em tese, em teoria, se interagem, Se conectam. mas elas não se conhecem. Sim, sim. Então, essa que é a grande ironia que ele faz. E a gente entra aí no último conto, que para mim é um dos mais... Ao mesmo tempo que ele é triste, ele é lindo. O que eu mais gostei é do menino. Acho que é do menino mais me impactou. Esse eu gostei, mas deu aquele agridoce. Sim, sim. E que você termina e fala, caraca, terminou, mas terminou a que custo? E como o termo que você usou é o mais perfeito, né? Ele termina com um agridoce tão... Porque é doce, mas é amargo. É interessante casamentos em algumas comunidades que os pais têm toda a preocupação de montar o casamento, de fazer o casamento. E tem um filme, se não me engano, com o Nicolas Cage, se não me engano é O Homem do Ano, em que ele se casa com alguém, ele se casa com uma mulher, e no final do filme eles estão quase que se separando, e eles veem um casal de japoneses, ou chineses, né? Era um casal É um oriental. casal oriental. E num certo momento ela fala uma coisa, aliás, ou ele fala uma coisa que é incrível. Que assim, eles falam que o nosso casamento foi feito por amor. Só que ele tá acabando. Sim. Ele começa com amor e graças ou desgraças, não é? O que nos aconteceu durante a vida É que foi desgastando ele desgastando e aí chegou ao fim. e chegou no fim. Aí ela olha pro casal, ele olha pro casal e fala, curioso, não é? Aquele casal talvez nunca se tivessem visto até o casamento. O casamento deles foi arranjado pelas famílias. E eles se casam. E eles estão juntos a vida inteira. Eles vão ser juntos. Porque eles vão se amando e vão se conhecendo durante esse percurso, essa jornada. Chegando ao ponto de, no final da vida, os dois amarem-se de uma forma ou de uma colocação jamais entendida por muitos. E essa é interessante que essa é a visão que eu vejo um pouco nessa Talvez última essa é a obra. crítica de que o amor, ela é uma criação e não necessariamente uma explosão. Sim, sim. Sim. O amor, ele é uma criação. Ele precisa eternamente da criação e não da explosão. Eu, assim como no primeiro episódio, no primeiro episódio, no primeiro conto, eu queria que a guria se desse mal por conta de como o casamento dela acabou, dando um parecer para pessoas. Nós temos um casal. Nós temos um casal, dois jovens que, para não entregar tanto, e que eles se casam, é meio arranjado, mas conforme o tempo, o cotidiano da vida, eles vão se gostando e tem uma rotina. Daí a personagem em questão, ela acaba tendo umas melhoras de vida, ela tinha alguns problemas e foram melhorando, e isso veio muito por conta do casamento, porque ela tinha alguém para conversar, etc. Para Porque apoiar. querendo ou não, exatamente quando a gente tá no momento de felicidade, o nosso corpo biologicamente começa a se comportar melhor, né? Daí ela acaba saindo de alguns problemas que ela estava tendo por conta de estar nesse relacionamento bacana, só que depois ela começa a questionar aquele casamento porque ela começa a sair, ver outras coisas, aí fica, vamos dizer assim, iludida com aquela vida. Eu não queria que ela se desse mal assim como o primeiro. Mas porque eu achei pesado demais. Sim. Só que eu entendo por que ela chegou naquela condição. Pra não dar spoiler pra galera. Mas é aquela história. Eu achei muito pesado, mas eu entendo de por que chegou. Mas o pior que faz. É aquela. Sim. Em todas as obras do Eisner, desse Pequenos Milagres, em todas as vezes em que termina, você entende o porquê e você concorda com o final. Mesmo não gostando, você concorda com o final. Sim, sim. O Eisner é fantástico. Sim, eu achei muito bom. Muito bom. 0 a 10? 11. 12. Meu Deus. Cara, não, eu concordo, 11, sem dúvida. Sabe por que eu não passo de 11? Porque tem que ser maior do que 10. Aí se você começa a falar 12, 13, perde o um sentido, pouco. né? Então, 11. Mas a obra é maravilhosa.
te encanta de um jeito e te faz pensar sobre a vida. Eu fiquei também. É porque tem muitas coisas do que ele fala, eu já ando meio maturando na cabeça. Mas, de qualquer forma, para algumas. Eu fiz um paralelo um pouco com aquela história dos cachorros, que a gente fez também no programa. Uhum. Que eu falei, caraca, doeu, mas não doeu tanto. Que a dos cachorros, como eram 2 edições, chegou na metade da segunda, eu falei, vou embora pra casa, que eu tinha saído pra ler, vou embora pra casa ouvindo qualquer musicazinha que eu quero ouvir, pensando sobre qualquer outra coisa. Porque a dos cachorros eu tava ficando mal. Ela que você fica mal, mas você fica um mal ok. É, um mal que você entende o porquê que os personagens tiveram Mas, aquelas. então, sim, mas o dos cachorros a gente também entende. Só que é muito É pesado muito dos pesado. cachorros. Muito, muito. É uma carga emocional dramática muito negativa. Eu saí mal. Nesse daqui eu saí ok. Ok. Mal, mas Não, ok. mas ok. Então, muito obrigado por quem nos ouviu até agora. O bom que a gente geralmente fala da melhor cena de um do outro, né? Nesse É, caso eu acho que eu conto, né? Eu fiquei é, com o do menino e você ficou com o do casal. é o do casal. Cara, do casal eu gosto muito do Muito casal. boa. Muito. Muito boa. O do casal, assim, dá uma dor no final, mas eu achei. Talvez dê uma dor no final, porque você pensa, não precisava chegar aqui, né? Pô, guria, não precisava chegar aqui, Não né, guria? precisamos ficar aqui. Você sabia que tinha algo bom, e mesmo tendo chegado aqui, o cara É, é. Então, gente, obrigado por terem nos ouvido até aqui. Deixem suas recomendações e vamos lá, tocando a vida, né? Porque afinal de contas, pequenos milagres acontecem Todos todos os os dias. dias. Todos os dias. Pode ser, pode ser.